Bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live do livro. O nosso livro da vez é Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Esse livro, para quem ainda não viu nenhuma das nossas lives, que estão todas gravadas no Instagram e no YouTube, ele foi escrito por uma terapeuta que resolveu escrever um pouco da sua própria história, da sua história como terapeuta, da sua história enquanto paciente, né, da psicologia, e trazendo situações e falando um pouco sobre como é isso. Por que a gente precisa conversar com alguém? Por que a gente deve procurar ajuda psicológica, né? Em que momento? E aí ela conta um pouco da própria necessidade de procurar ajuda e de como que era quando os pacientes a procuravam. Então é bem interessante. Nós estamos no capítulo 29, tá? E no capítulo 29 nós vamos falar, tem um nome, chama O Estuprador. E o 30 é pontualmente. Daí a gente entra na terceira parte, que é o capítulo 31, Meu Útero Vagante. Tá? Nós vamos fazer esses 3 capítulos hoje. Deixa eu ver, a Greta tá entrando aqui. Deixa eu colocar ela pra gente começar. Escutei. Achei que eu não ia te escutar. Tô escutando. Tudo bem? Tudo, e você, amiga? Tudo bem também. Eu acho que meu fone tá com um probleminha, não tô te ouvindo direito. Eu, eu tô ouvindo. Muito bom. Gente, sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, o primeiro capítulo de hoje se chama O O Estuprador. Não pode estuprador. falar muito esse nome aqui na internet, né? Vai que derruba a nossa live. Na hora de colocar o texto, a gente vai ter que fazer uns trenzinhos assim na palavra. Então, bem interessante, né? Se a gente Eu for achei. associar o que faz uma pessoa quando ela faz isso, né? Qual que é o objetivo? Não, o que ela invade, né? O corpo do outro, invade um Isso. espaço do outro, e aí ela faz uma associação com a própria terapia, que ela não Terapia. quer, enquanto terapeuta, né, ser isso, Sim. né, invadir, é, sem pedir licença, né, porque muitas vezes você vai mexendo em coisas da pessoa, as coisas que, os traumas, coisas que são doloridas, e parece que a gente está invadindo um espaço que a gente não tem direito de invadir, mas na verdade, né, a terapia, ela É pra tem esse isso. papel. Eu achei muito legal ela ter colocado. Eu nunca tinha pensado desse jeito, mas é bem isso mesmo, Ela né? falou que era uma brincadeira comum dos É, terapeutas, a gente aqui no eu Brasil, acho nunca que tinha não. ouvido, eu nunca tinha ouvido falar, mas é bem isso, né? Os terapeutas escutam tantos segredos e fantasias e tantas coisas. E aí a gente vai Parece que está entrando nesse mundo, invadindo né? mesmo. Assim, parece que é uma invasão da privacidade, da intimidade do paciente. E aí ela traz esse caso com o John, né? Assim, nesse capítulo. E, Porque, e provavelmente os próximos capítulos vão ter aí ainda uma continuidade, eu acredito. Não sei se ele vai voltar para é, terapia, mas, né? porque ele se dá Sobre alta, né? isso, que ele Quer se dizer, dá ele não se alta dá alta, ele fala que não dá, que não é possível ele frequentar, e que ele vai porque ele tomar tá cheio. remédio, que a química vai ajudar no sono dele. É, que, que ela faz um. É que como. Qual foi o motivo dele ter procurado terapia? Que ele não estava dormindo, né? Só Isso. que é aquilo, né? O livro todo fala o que está por trás da Desse queixa. sintoma, né, da queixa. O que que É, essa pessoa, o que que tem por trás daquilo que ela traz como problema principal, né? isso, exato. E aí esse capítulo eu achei bem legal para nós terapeutas mesmo, né? Somos estupradores emocionais, né? Será que a gente tem
essa forma de olhar. E aqui ele também fala que eu acho que é muito isso mesmo sobre a resistência, né? Que a resistência é o caminho onde a gente deve ir para poder ajudar o nosso paciente de fato, Que né? às vezes a gente Porque não nem quer tudo é aquilo. cutucar, a pessoa está resistindo falar de algum assunto, né? E a gente Onde tem quer dar o resistência, espaço, mas é ali que tem que, muitas vezes é onde ali que a tem gente tem que resistência é cutucar. onde a gente tem que cutucar. Exatamente, né? O que eu Esses costumo falar para os meus capítulos são bem pacientes, né? curtinhos, né? Sim, então, o que eu costumo falar para meus pacientes mesmo, né? Assim, aquilo que está incomodando, às vezes eles chegam falando, não tem nada de assunto hoje. O que eu fico pensando para falar? Aí chegam, às vezes, sem um contexto e tal, aí vai falando, aí a gente vai percebendo a resistência em uma coisa, o corpo de um jeito, né? É onde você vai e pega. E a hora que você vai pegando é onde você vai conseguindo entrar realmente, né? No mundo do paciente. E para alguns, às vezes, espana, não querem continuar, faz parte também, né? Sim. De não querer continuar. E outros mergulham um pouco mais junto. Que aí sim a gente vê a funcionalidade do nosso papel, né, Dani, assim, do terapeuta mesmo. Por isso que é importante, às vezes, a gente, enquanto pacientes, né, fazer anotações, pensar no que realmente. É porque, assim, ó, tomar consciência das coisas, para a gente tomar consciência do que nos incomoda de verdade, do que está alimentando aquele sofrimento, para a gente fazer isso, é um exercício de estar presente no sintoma, nos sentimentos. E como a dor geralmente provoca fuga, né? Tanto é que tem gente que fala assim, é melhor não falar sobre isso, porque quanto mais a gente fala, mais dói. Só que é falando que você. Na verdade, é falando que a gente cura, né? E aí as pessoas, Falando que como a gente elas alivia. fogem, então para tomar consciência, o que é bem interessante fazer é algumas anotações mesmo, né? Sim. Por que que isso doeu em mim desta forma? Por que que eu senti isso? O que que eu estava pensando naquele momento? O que que foi de tudo isso aí que realmente me incomodou? Né? Porque às vezes a gente fica lá e a pessoa me tratou mal, mas ela te tratou mal de que forma? Porque às vezes a gente perdoa facinho alguém que nos trata mal, mas tem outros que a gente não esquece. A gente fica lá Por que ruminando fica? aquilo, mas por que que fica? Né? Porque qual que é a Exatamente. diferença do maltrato dessa pessoa e do maltrato da outra pessoa? Né? Então, para a gente tomar consciência, porque se a gente não toma consciência, como você lida? Exato. O John, quando ela fala do John nesse capítulo, acho que é até interessante a gente falar, é porque na última sessão ele tinha. Ontem me mandaram um vídeo assim. Uma paciente me mandou um vídeo assim. Que o terapeuta vira para a paciente e fala: bom, então na próxima sessão a gente volta, né, a conversar e tal. Está finalizando a sessão. Aí a paciente levanta e vira para ele e fala assim: tipo, trair meu esposo, eu não lembro o que, que é o negócio. No finalzinho. E sai, leva o terapeuta lá que eu vou tipo, 50 minutos de sessão e ela vai falar no final uma bucha dela. Aí eu fiquei pensando no John, porque foi exatamente isso que ele fez, né? Lá no final, e foi um ato falho, né? Pensando aqui aspas, né? Foi um. Na troca de nome. Porque ele usa o nome. Ele faz vários comentários naquele dia sobre isso, e aí, no final, que ela não estava entendendo, e aí no final ela entende porque ele troca o nome dos filhos, né? E aí ela. Isso. E aí ela percebe, mas quem é? Tem alguma coisa. Quem que é esse outro que você está falando? E aí aparece que é um filho dele. Aparece um filho que ele até então não tinha falado tão nada. Difícil de falar sobre isso. Ele não quer falar sobre isso, provavelmente, né? Porque nós estamos deduzindo aqui. Isso. Que ele quer parar a terapia. E na próxima sessão ele não aparece. Manda comida. Manda comida, mas não aparece. Mas não aparece. Exatamente.
Aí ela traz um pouco nesse tema, né? Essa questão dos estados emocionais que aparecem e afetam nossos corpos, Do como é a que é mais qualidade do difícil. sono, o que é difícil, Não, né? eu ia falar outra coisa, eu ia falar o que é mais difícil de falar na terapia, né? Coisas que são Uhum. mais complicadas de falar na terapia, como questões sexuais, Isso, né? Essas isso. coisas que parecem pecados ou fora É da porque normalidade. o paciente ele quer se mostrar muito perfeito para a gente também, né? Como se não, como se fosse É uma porque não quer pessoa ser julgado, né? perfeitinha ali, porque não quer É, ser julgado. Mas o papel do psicólogo ali jamais é esse de julgar, né? Por isso que é muito importante ter esse se desnudar de fato, né? De mostrar realmente quem você é ali, é. né? E que se Mas você, é, e até a demora gente está ali mesmo, para né? ajudar, né? É porque assim, como a gente cutuca, né? A pessoa ela traz e a gente quer entender o porquê, quer dizer, quer fazer com que ela entenda, Isso. né? Por que ela chegou naquela situação, por que ela fez isso, para ela aprender a lidar com aquilo, senão ela só fica repetindo comportamentos, né? Tentando substituir coisas. E que a gente parece invasiva, parece que a gente está julgando. Mas, na verdade, gente, entenda uma coisa. Para nós, tanto faz quanto fez. É, Porque é lógico, isso. A a gente gente se não tá julgando importa com elas. o paciente, mas não é sobre isso, né? A reflexão é feita por aquilo que a própria pessoa está sentindo sobre. Então, quem Sim, está fazendo o julgamento é a própria pessoa. é a própria pessoa que fica no auto-julgamento e aí acha que o terapeuta também vai estar ali julgando, né? E é bem isso mesmo. Acho que esse capítulo é isso, né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui. Ela fala de identificação projetiva, né? Que eu achei legal trazer porque acontece muito. A Sim. pessoa projeta em nós aquilo que ela está sentindo, está incomodando. E às vezes Sim. essa projeção é uma projeção velada, assim. Quer dizer, é inconsciente, porque nós estamos falando de Inconsciente. mecanismo de defesa, né? É, É uma tentativa de se defender é daquilo que está a acontecendo, resistência, a defesa. mas aí acaba que associa alguém que já conhece, algum relacionamento, sentimentos que você tem com a sua mãe pode ser transferido para o terapeuta. E ao mesmo tempo que isso pode ser positivo, né? Porque O dia ali, tem transferência que é positiva, né? Mas de alguma situação boa, sentimentos bons, também tem a negativa, né? Que a pessoa isso. não consegue lidar com aquilo. E Aonde é vem também a importantíssimo, né? romantização. Exatamente, a romantização. Isso acontece em várias relações, né? Quantas vezes a gente vê pessoas que projetam nos outros a relação paterna, a relação materna, né? Às vezes no terapeuta, às vezes no marido, às vezes num amigo, às vezes num professor, às vezes todas essas questões. Então, quando a gente está em terapia e observa essas relações, de como eu estou me relacionando ali, o que está acontecendo, a maneira que eu estou me relacionando ali, o que volta para mim, para eu poder olhar, entender e me trabalhar. São essas coisas muito importantes que na terapia é importantíssimo da gente desmiuçar e entender para que a pessoa esteja nessa consciência, né? Sim. Com relação a tudo Aqui isso. no livro aparece várias vezes também uma contra-transferência, uma projeção de expectativas dela, né? Sim. Ela apresenta isso naquele caso que depois ela tem que deixar de atender, ela acaba deixando de atender a paciente. E com o John, ela apresenta também uma Sim. questão de expectativas ali, porque quando ele sai, ela fica se questionando se, aqui nesse capítulo, né, ela fica se questionando se ela pegou pesado naquele, né, O que ela fez, que como ela ela, poderia ter eu feito acho de até, diferente. por um lado, eu acho importante a gente refletir, né, por que não é, nós não conseguimos progredir nesse Em sentido? alguns Onde é que está casos, né? o ponto? Porque é um trabalho em conjunto, mas às vezes a gente também não conseguiu perceber alguma coisa para ajudar que o outro perceba, Até né? assim,
sobre a identificação projetiva, ela traz uma coisa que é bem bacana aqui na página 224, que ela fala sobre isso, né? Então, assim, quando os pacientes não aparecem, podem fazer isso com uma forma de punição do terapeuta, né? Tipo, você me deixou nervoso, tô com raiva de você e não quero. Mas às vezes eles tentam, na verdade, como uma forma de evitar o próprio sentir, né? É, Então, assim, ela fala, e às vezes eles tentam fazer isso para evitar não apenas o terapeuta, mas eles mesmos, porque sabe que vai ter o confronto, né? E fazer isso para evitar o confronto com a própria vergonha, com a própria dor, né? Então, e é bem isso, né? Como que a gente lida com a nossa verdade revelada? Porque exatamente. é bem isso mesmo, né? Quando a gente trabalha, quando a gente vê assim, quando o terapeuta consegue identificar essa projeção e consegue fazer esse trabalho com o paciente, e aí fica aí, essa é a sua verdade, tá revelada, É meio, né? sabe um exemplo perfeito do nosso cotidiano terapêutico? É quando o paciente fala, eu não estou bem hoje, não vou na terapia. Aí eu fico pensando, cara, mas não é hoje, você tem que ir. Sim, Mas você exatamente, não tá por isso bem que você tem que estar como? aqui. Né? Você não tá bem como? Porque você falar para febre, passando mal, eu vou entender. Ok. Né? Quer dizer, eu entendo de qualquer jeito, mas assim, vou entender que é uma questão física, né? Você tá com piriri, com alguma coisa que tá que pode ser uma forma Dificultando de ali, uma né? Uma psicossomática gestação. aí, mas eu até entendo a Sim, sim. dificuldade de ir. Agora, aí não tô bem, tô triste, tô chateada, e aí não vai na Pra terapia, mim gente? mesmo, né? Ah, Vamos olhar cara, junto isso. eu sei que a Exato. terapia é dolorida, e ela eu sei o que eu faço, Eu também. mas, mas é tão melhor você enxergar as coisas. É E que assim, às encarar, vezes né? é que a Encarar a sua ignorância verdade. ela é boa, né? Quando a gente E pensa. encarar a sua verdade. A gente só melhora se a gente encara a nossa verdade. Por mais dolorosa que ela seja. E às vezes É, tem coisas realmente que doem muito, 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 muito. Então a gente tem que encarar. não é fácil, mas a gente tem. Tem hora que eu falo, gente, não queria ser psicóloga, não, porque a gente sabe também, enquanto a gente está como paciente, né, nós duas fazemos terapia, e aí a gente Sim. encara coisas nossas ali, a gente sabe que não dá para ficar fugindo, né? E se fugir é pior. É. Então, Uma outra coisa que aparece aqui nesse capítulo, uma novidade do livro, é a doença dela a que ela não doença tem diagnóstico, né? dela. Exatamente, que é o próximo capítulo, né? Não, é Não, o ela outro. começa aqui a falar, porque ela fala, minha documentação de consentimento. Não é essa parte, não. Não, esse aqui é o contrato com o paciente, né? Ah, eu achei que era nesse, porque eu li aqui, ó. Lembro-me quanto era difícil para nós, alunos da Faculdade de Medicina, aceitar que alguém tivesse morrido. Mas Não, é mas não porque é. ela vai falar também, mas Lá não na é no frente. próximo. É o outro, é. É. A Aline falando terapia é vida. É, e a vida tem altos e baixos, né, Aline? A E vida a vida é tem difícil. dia que tá foda de encarar e a gente tem que, então tá, ué, tá foda, mas é isso, vamos lá. E tem dia que é mais leve. Sim, todos deveriam fazer. Todos deveriam Só que as fazer, também pessoas acho. acham que elas têm que estar com um problema muito. Muito sério, né, É, pra fazer. terapia é autoconhecimento, né? É para evitar problema, não é para resolver só. Evitar. Não é evitar, né, gente? Vai Essa aprender a lidar. que quando o problema vem, você sabe o que fazer com ele. É aprender a lidar com a vida e se entendendo nesse processo, porque as situações que são super delicadas, então tá doendo sim, foi revelada essa minha dificuldade, foi revelada essa minha dor. Como que eu vou passar por ela? Como que eu vou encarar isso agora? Quando a gente se conhece, a gente fala, ok, tá difícil mesmo, então vou respirar, vou entender, vou processar e devagar eu vou. Mas se a gente ficar colocando tudo debaixo do tapete, a gente também não Não melhora nunca, faz, não né? vai, né? Exatamente. Aí, aí Capítulo 30, o capítulo 30 pontualmente, pontualmente. aí ela fala um pouco, ela começa falando sobre o Último último ano de ano dela de graduação. graduação, estágio clínico, aí ela conta um pouco de como foi o primeiro dia dela para atender, né? A Aline falou uma coisa bem importante aqui. É isso mesmo. Além disso, para mim, é mais além. É um ouvido neutro, sem julgamentos. Perfeito, é isso mesmo.
O psicólogo, o terapeuta, ele está ali para não é julgamento, é fazer você se desnudar, que é uma coisa que é linda nesse livro, quando ela traz, que é realmente se desnudar e você mostrar realmente tudo quem é você ali, porque quem está ali na tua frente para cuidar de você não tem que te julgar. Inclusive, gente, eu vou fazer um adendo muito importante aqui. Ai, eu sei que existem colegas profissionais e profissionais, né? Eu ouço muito, porque eu tenho uma rede de clínica de mais de 300 pessoas, e às vezes eu vejo pessoas vindo falar, Greta, eu fui atendido por tal pessoa, essa pessoa julgou, essa pessoa criticou, essa pessoa... Então, existem profissionais e profissionais, gente. Então, se você uma vez foi num psicólogo e não foi legal, não se sentiu à vontade, foi porque se sentiu julgado, se sentiu exposto, não significa que os outros são assim também. E nem que essa pessoa vai repetir esse comportamento, né? Entendeu? Porque a gente é humano, às vezes a gente tem, Mas assim, não deixe de fazer porque você por foi, às causa vezes, em disso. alguma pessoa, algum professor que não foi legal para você. Isso é muito E importante. também tenta entender o processo, né? Porque às vezes a pessoa pensa que foi julgada porque se provocou uma reflexão, né? Toda vez que a gente põe a pessoa para pensar no que é certo e errado, no que ela considera, porque ela tá vindo com a culpa. E a culpa vem desse lugar de que eu fiz uma coisa errada, né? De que eu não deveria ter feito aquilo. Ah, porque eu fiz aquilo. Então, se essa pessoa vem desse lugar, o terapeuta ele vai provocar essa reflexão. Mas por que isso é uma culpa? Ah, então, se você está sentindo que você fez isso? Né? Realmente, quando você briga com alguém, quando você grita com alguém, você tem essa. É comum a gente ter essa sensação de que fez uma coisa errada. Então, é jeito e jeito, né? Às vezes a pessoa fala. A gente. Que é assim, né? Um processo, por isso que a primeira impressão nunca deve ficar, né? Mas o ideal é que a primeira impressão fosse boa, né? Do processo. E, inclusive, o importante disso tudo é você, enquanto paciente, falar daquele teu incômodo para o profissional que está na tua frente. Sim. Né? Porque o profissional que está ali na tua frente, ele é humano, como a gente estava falando aqui. Então, é falar, olha, me incomodou você falar desse jeito. Então, tudo isso é importante, né? A Aline está falando que ela tem em casa uma quase psicóloga, a filha dela. Ela contou para mim a semana passada que a filha está se formando em psicologia. Aí ela está falando que ela tem que atender também agora. A Aline é uma querida. Beijo, Aline. Obrigada, Aline. Beijo, querida. O Bibi entrou aqui, ele já saiu. Eu não estou vendo mais ele aqui. E aqui nesse capítulo ela fala desse último ano de pós-graduação, de um caso mais específico, né? Onde era uma depressão muito forte, uma paciente de depressão, e ela ficou sem saber como atender ali. Isso acontece mesmo, gente. Às vezes o paciente vem e te traz um tsunami de coisa que você fica, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí é legal, porque a supervisora depois fala, né, para ela que assim, ela fez o que foi possível, ela ficou fazendo companhia. Sim. E é exatamente isso. Às vezes o paciente precisa só da companhia. Eu tenho uma paciente, ela é máxima, gente. De vez em quando ela vê nossas lives, depois ela conta pra mim, olha aqui, eu sou assim. Que às vezes ela só fala assim, eu só preciso de você desabafar hoje. Ok. Né? Ela vai falar. Não quero que você fale nada, tá, Greta? Só quero que você me escuta. Tá bom, só tô na escuta. Né? E vai. Aí é muito legal isso, porque isso acontece mesmo. A hora que a gente fala, a gente se ouve. E aí, na própria nossa fala, isso acontece muito. Né? Eu, quando eu tô falando com a minha psicóloga, a mesma coisa. Tem insight, eu tô né? falando, eu tô me ouvindo, eu falo, então é isso. E você vai, né? Por isso que a fala é importantíssima. Né? Esse tsunami que às vezes vem. Não é à toa que o Freud criou a associação livre, né? Quando ele cria a associação livre lá atrás, tinha muito disso, né? Da própria pessoa e se encontrando ali no que ela estava falando, na maneira como ela estava dialogando. É que nós somos muito mais diretivas nas nossas linhas, né? Sim. E aí a gente joga uma. A gente a gente... Como assim?
Sim, pois é. A minha psicóloga, ela sempre fala assim pra mim, repete o que você falou. Eu falo um negócio, repete o que você falou. Repete, escuta. Aí eu, aí eu vou repetir, eu tenho uma raiva, Greta, eu tenho uma raiva, porque cai a ficha na hora. Cai. Porque eu tô sempre. Eu trago muito para minha terapia coisas que eu não dou conta, que, né, essa mania que a gente tem de querer dar conta de tudo, ser perfeito em tudo, né? Tipo, ai, não consegui fazer, que raiva, entreguei um negócio atrasado porque tinha tanta coisa para fazer aquela semana, e aí fui obrigada a ouvir, não sei o que lá dela. Repete essa parte aí. Ai, tinha muita coisa para fazer na semana. Então tem muito isso, né? Tipo, cara, tá vendo? Se perdoa. Sim. Né? Não deu certo porque você tinha muita coisa para fazer aquela semana. Então, dá para entender porque que não é a gente está sempre levando para o lado da vagabundice, né? De que a gente não fez porque é incompetente. Então todo Exatamente. Aí ela fala do histórico de condição da condição presente, né? De como que é importante para o terapeuta entender o quão grave aquilo né? O quanto que que ela traz toda a experiência dela desse primeiro momento aí, né? Aí ela de estar presente, fala de stalkear os pacientes, dar um Google nos pacientes. E o quanto isso é ruim, né? Aquela coisa muito ruim, porque nem tudo é o que parece. Eu não gosto de fazer isso também. Às vezes o paciente ele me segue, aí eu acabo seguindo ele nas redes sociais para não parecer arrogância da minha parte, né? E também porque a minha rede ela é aberta. Minha também. Então, mas assim, entrar, ver quem é. Às vezes, olha, eu tive pacientes que eu fiquei 3, 4 anos sem saber a cara do namorado. Porque nunca fui nas redes sociais, porque nunca xeretei. Não. E aí, às vezes, eu conhecia a pessoa, de repente, aparecia com a pessoa. E aí vinha a primeira coisa que vinha na minha cabeça, nada completamente diferente do que eu tinha na minha cabeça. Porque a gente imagina o que o paciente traz de informações, né? E ela fala, sempre deixar os pacientes serem os únicos narradores das suas histórias. Isso é muito importante, né? Porque o quanto a gente olhar algo faz a gente criar histórias, né, gente? Isso é natural. Você olha e você cria uma história ali. Meio que até automático, quando você vê uma imagem, quando você vê algo. Então, quando ela traz aqui esse cuidado, né, é de você não criar essas histórias. E se ficar com aquilo que o teu paciente traz para você, né? Aí muito bom. Ela fala sobre, eu até anotei aqui, mitos sobre o tempo da sessão, sobre finalizar, sobre Aí ela fala um pouco, né, que ela olha para o relógio da mesa do lado do sofá. Por isso que o título chama pontualmente, né? Porque ela fica um pouco nessa questão do tempo cronológico das coisas ali, né? O capítulo. Aí ela fala um pouco também sobre como abordar determinados assuntos, né? Que às vezes dependendo do momento, dependendo do horário. Então, a pessoa traz uma coisa. Olha como que é importante a gente fazer anotações na hora da sessão, depois, né? Porque tem coisa que o paciente vai apresentar, que nem o John mesmo. Ele apresentou lá no final da sessão que ele tinha um filho. Ela não tinha como discutir aquilo naquele dia. Naquele momento, né? Naquele momento. Mas que ele venha numa outra situação, né? Isso. Acho que é isso, né? Eu acho que esse capítulo foi bem esse. Ela finaliza, né, essa questão muito de... a gente não pode ajudar ninguém se a gente também não for autêntico, presente, né? Estando ali. E checar, né? Se o paciente entendeu, se ele sentiu que ele foi compreendido. Aí na terceira parte, ela coloca uma frase do Vitor Hugo aqui.
Aquilo que causa a noite dentro de nós também pode deixar estrelas. Linda, né? Deixar estrelas, isso. Deixar estrelas. E aí ela fala, gente, os nomes dos capítulos é para acabar. Meu útero vagante. Gente, é para acabar o nome. Esse título ela vai falar dela, tá, gente? E esse nome, meu útero vagante, tem relação a uma doença, né? Que ela faz uma associação a uma doença. Isso. Então aí que ela vai contar daquela doença que ela começa a ter sintomas, né? Que ela começa a ter alguns sintomas, começa a investigar, né? Coisas dela ali, né? Que na investigação tem algo errado no próprio corpo. E tem, porque ela tem vários sintomas, né? Sim. Só que nada provado, faz exame, não tem nada. Faz exames, nada, ela vai fazendo exames, ela sente algumas coisas e aí não consegue, fica um mistério, assim, entender exatamente o que está acontecendo. Aí o médico fala, é autoimune essa doença, então você está provocando essa doença em você mesmo, mas não dá para saber o que é. E eles vão tentando chutar algumas coisas, mas nada conclusivo. E o capítulo vai, né? Tudo que acontece nesse capítulo é ela tentando entender essa doença, por que ela está causando isso no próprio corpo, se o namorado deixou ela por conta dessa doença. Isso. Até porque ele fala, né, no primeiro encontro entre eles, né, que ele tinha deixado uma namorada, porque essa namorada poderia ter alguns problemas, aí ele não queria ficar cuidando dela. Então tem algumas nuances que aparecem nesse capítulo. Ela associa. Aí agora ela começa a refletir sobre isso, né? Será que ele me deixou por causa disso, por medo de eu ficar dependente dele, inválida? E ela tinha vários sintomas, assim, alguns sintomas físicos, né, e alguns emocionais mesmo, a própria ansiedade, a fibromialgia, as dores no corpo, desequilíbrio, né, algumas coisas que às vezes aconteciam com relação à parte cognitiva também, e aí ela fica investigando tudo isso, né. É bem repetitivo, né? Ele é. Aí ela fala que pode ser o transtorno de conversão. Né, que seria uma versão atualizada seria do Freud, né? Que Sim. O Freud falava que as mulheres ficavam histéricas porque elas não conseguiam lidar com os traumas e com os bloqueios, né? Que lá na década do Freud, lá nos anos do Freud, as pessoas, as mulheres não tinham a liberdade que possuem hoje, não conseguiam se expressar, tinham que ser submissas ao homem, né? Totalmente submissas financeiramente. Primeiro era do pai, depois do marido, e principalmente porque elas não eram nada sem o marido. Elas tinham que, quando elas ficavam sozinhas, viúvas e não sei o que, muitas iam para o convento, para lugares, eram isoladas da sociedade. Então elas acabavam ficando histéricas, né? Histéricas no sentido de adoeciam, que Freud não tinha muitos nomes para dar para as coisas, né? Nomes que eu falo assim, hoje essa mulher surta a gente fala, né? Sim. É que hoje virou neurose. Sim. Né? Ele entendeu que é uma neurose, a histeria, tipo uma ansiedade, um pânico, né? Uma coisa mais nesse sentido, assim. Então, a pessoa, ela desenvolve um transtorno, né? Mas na época as mulheres gritavam, ficavam agitadas, até tem aquela história que ficaram cegas, né? Ficavam, acho que era tanta emoção e tanta coisa junto no corpo que acabavam ficando cegas, inclusive, né? Cegueira cognitiva. Aí é cegueira temporária, né? Aí então ela vem falar, né, que é uma condição, é uma ansiedade convertida em problemas neurológicos. Então a pessoa acaba tendo paralisia, transtorno de equilíbrio,
Incontinência, cegueira, tremores, incontinência. convulsões. Então, ela tem tudo isso, os sintomas aparecem em tudo isso também. Mas tudo começa com algo emocional. E aí essa vai palavra da pro corpo aí também. conversão é porque Isso. converte do emocional Do emocional pro pro corpo. físico, né? Isso. Né? E aí o útero vagante é porque isso causa, nos históricos todos que a gente tem de mais de 4.000 anos e tudo mais, eram mais as mulheres que sentiam tudo isso, tá, gente? Então é como se a mulher carregasse um DNA sobre isso, mas não tem nada a ver com E a gente sexo. sabe que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o sexo. É que é mais comum nas mulheres porque elas eram mais contidas, né? A respeito disso, é a maneira como. É cultura, né? É Sim. cultura, é repressão, né? Então, Isso. acaba que. E aí, por que o útero vagante também? Porque o tratamento naquela época se falava, né, em colocar aromas, condimentos agradáveis no próprio corpo. Então, era uma forma né, dessas coisas naturais virem como uma forma de cura Isso. do útero. O que mais? Então, é porque era como se fosse localizado lá, né? O problema vinha do útero. Como se fosse ali. Tudo bem, gente, que quando a gente estuda assim as situações, a gente vai ver que muitas vezes era na TPM, né? Era na menopausa. Hormônios, né? Então, é que não era, a medicina não era avançada como é hoje, que hoje a gente entende o que é uma TPM, que nem tem a disforia, tem uma síndrome que chama disforia menstrual, que a mulher tem uma bipolaridade por conta dos ciclos menstruais. Então, antes de menstruar, ela fica ansiosa e depois varia de mulher para mulher. E varia. Aí menstrua, fica chorosa, então. Histérica, aí vai, né? Porque quando a gente fala de bipolaridade, a gente fala de euforia e de depressão, né? De depressão, isso. E é mais ou menos isso que acontece, só que todo mês, você imagina? Todo mês você passar por isso? E um monte de mulheres têm sido diagnosticadas. E aí você faz um controle hormonal, né? Um controle, lida com as emoções, claro que você tem que fazer o processo terapêutico para entender, né? Por que você chega nesse ponto. Mas faz um controle fisiológico ali, hormonal, e essas mulheres regulam e param de ter essas crises dessa forma, né? Tem até no CID-10, né, o transtorno de conversão, não sei como que ele está sendo contemplado no 11. Não sei também. Mas no DSM-5 ele está como transtorno de sintoma somático, que eu acho que é mais conveniente esse nome do que conversão, né? Sim. Que acho que é mais comum pra gente. Somática, sim. E aí ela fala um pouco sobre esse processo de estar olhando, buscando, né, com especialistas e vai investigando um pouco todos os sintomas dela. E nessa investigação, alguns falaram sobre ansiedade, outros falaram que era estresse, outros foram falando para ela, vai para o spa, vai dormir mais, eu não sei o quê. Sim. Porque, né, tudo isso. E aí ela... E às vezes é bom, mas eu achei interessante quando ela fala que ela dorme. Ela fala, mas eu durmo em qualquer hora, né? Tipo, eu vivo querendo dormir, eu deito. Só que aí ele fala, né? Acho que foi o Wendel, o médico, agora eu não lembro. Eu acho que era o médico ainda. Que ele fala assim, Wendel, né? mas você não está tendo um bom sono, né? Então a pessoa às vezes ela acha que só porque ela encosta e dorme, né? A pessoa fala assim, eu não posso encostar que eu durmo, mas como que é a qualidade desse sono? Significa que é a qualidade do sono. Porque eu cochilo fácil também, só que às vezes é a pior coisa que acontece comigo, porque eu tenho sonho doido, eu fico ansiosa quando eu cochilo, porque é como se eu tivesse acordado perdendo a hora. Então, às vezes, dormir à toa também não significa um bom sono. Na verdade, se você dorme bem, a gente sabe hoje que se você tem uma qualidade de sono durante a madrugada, você não vai precisar ter tantas essas coisas durante o dia. Sono durante o dia. Vou encontrar e vou dormir, vou encostar e vou dormir. Se você vai encostar, é porque você não dormiu bem. A sua qualidade de sono é curto, né? Que nem
Eu tenho sono de dia. Geralmente eu deito durante o dia alguma horinha lá para dormir. E às vezes eu Sim. durmo. Mas por quê? Porque é curto o meu sono. Meu sono não é curto porque eu não durmo. É porque eu não tenho tempo. Então, por exemplo, eu chego 11 horas da faculdade, eu vou conseguir relaxar minha cabeça, parar assim, ó, e dormir quase uma hora depois, mais de uma hora depois. E aí eu durmo tipo 6 horas na noite. Então, é pouco. Eu durmo bem. Eu durmo bem, assim, que às vezes eu não acordo, não. Tem dia que eu acordo, mas a maioria das vezes eu durmo bem. Só que é pouco. Então, às vezes eu sinto, né, vontade de. Só que não recupera, né, gente? É o tal negócio. Isso. O que mais? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Ela Porque ela tá nessa termina investigação. falando do namorado, Isso. daquela preocupação dela. Que logo no começo que eles se conheceram, né? Ele comentou assim que essa coisa de ter tido um envolvimento com outra pessoa uma vez e que ficou naquela situação. E se tivesse, né? Algum problema, se ele cuidaria, como que ficaria isso? Então isso tá ficando na cabeça dela, então ela tá trazendo isso pra gente nesse capítulo agora. É. E ela termina também falando que ela precisa encarar a realidade e falar pro psicólogo dela o que realmente aconteceu com. Ela quer falar. Não, é do livro, né? Sim. Que ela quer trazer a história do livro. Da doença, eu acho que ela nem falou, né? Ela não falou da doença ainda. Ela não falou da doença pro Enzo. Na verdade, gente, nós estamos na metade do livro e agora que ela fala para a gente da doença. Então, você viu? Quase que no final do livro ela tá falando da doença dela também. Imagina como que foi difícil ela pro psicólogo. E aí ela fala que agora ela tá fazendo a mesma coisa, tentando esconder, mas ela tem que não mais adiar o assunto, porque a verdade tem um custo. É a necessidade de encarar a realidade. O custo dela dizer a verdade para o psicólogo dela, né? É que fará encarar de frente essa doença misteriosa em vez de fingir que ela não existe. Sim. É isso. Ó, né? Eu quero ler esse livro, amiga. Porque ninguém me disse isso antes. Sabe quem fez o prefácio? Lori. Ai, que linda! Que legal! Ela mesma que fez? Vamos ler o próximo, então. Eu não sei se... Aqui, ó, ela escreve uma frase bem de capa. Deixa eu olhar aqui se é o prefácio mesmo que ela escreve. Legal. Tem alguma... Porque ela traz uma... Ela escreveu alguma coisa sobre esse livro. Ah, não é prefácio, não. Ela escreveu alguma coisa que veio parar aqui na capa do livro. Que legal! É nessa pegada. Ela é uma graça, vamos. Amei isso aqui. A Julia é uma psicóloga, né? Também. Tô curiosa. Comprei, mas não como tudo. A gente tem uma lista gigante de livros que a gente Gigante, a gente não dá conta. Porque vai acontecendo as coisas, a gente não consegue se reunir toda quarta-feira. A gente dá conta do jeito que a gente dá conta. A gente não dá conta de acabar com a lista. A gente dá conta do nosso jeito. A gente não dá conta de acabar com a lista. Porque, amiga, eu tinha feito pra você isso aqui, não mandei até agora. Mandou, né? Coração. Eu não entreguei nem para algumas amigas daqui. Gente, é isso. Até a próxima quarta. Até a próxima. Beijo. Beijo, e amiga. até. Até. Tchau. Tchau.